Então, vamos lá, Antônio, a sua ambientação para a gente começar o nosso trabalhinho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, né? Eu vou abrir a mensagem do livro Vinha de Luz, eu vou abrir aleatoriamente. É a mensagem a 70. Guardemos o ensino. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus está em Lucas, capítulo 9, versículo 44. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus a letra morta, mas ao Verbo Criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmos, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem subordinados aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que nunca podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não poucos se revoltam desencantados. Não se queixe, contudo, senão de si mesmos. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Antônio, pela mensagem, muito bonito. E agora é nosso momento de nós fazer nossa prece inicial para começar o nosso trabalhinho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente com nossos irmãos de caminhada e que a noite de hoje seja uma noite de muita bênção, de muito estudo, de muito aprendizado. Que nossos amigos espirituais, nossos guias, estejam ao nosso lado, nos acompanhando, nos apoiando. E que o guia do nosso irmão, que dará o estudo de hoje, esteja ao seu lado, o intuindo na noite de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, pedindo à nossa irmã Aurora que leia um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento.
A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó. Obrigada, Aurora. E agora, nesse momento, nosso irmão Paulo vai dar o nosso estudo da noite de hoje. Os amigos espirituais estejam ao seu lado, te incluindo no estudo de hoje. Boa noite. Boa noite a todos. É com imenso prazer de revê-los. Brevemente estaremos juntos, né, em alguma atividade presencial. Pois bem, né? Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o desencarne, que Leon Denis aborda no capítulo 10 do Problema do Ser e do Destino. Eu peço até desculpas, que muitas das vezes eu vou falar morte em vez de desencarne, porque o capítulo, quando ele escreveu, não, em nenhum momento ele falou desencarne. Então, nas minhas palavras, pode ser que eu não guarde a necessária troca, a necessária atualização. Bem, vamos lá, né? Ele começa dizendo, eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: a morte é apenas uma mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que não oferece mais à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. É interessante que em nossa sociedade, da nossa cultura, como estamos entranhados, entremeados pela morte, pelo desencarne. Sempre em alguma trama, sempre em alguma novela, alguma coisa, vai ter ali a morte do personagem. E eu acho interessante que esse atavismo que nós nos referimos chama atenção para essa grande interrogação. O que é a morte? O que é morrer? Será que é o fim? Será que não é o fim? Será que existe vida? E, em suma, todas as religiões procuram uma resposta, mas nenhuma assim tão elegante, tão explicativa, tão consoladora quanto a que é dada pelo Espiritismo. Há em toda parte vida, é uma perpétua renovação. Lavoisier ele diz apropriadamente que nada se extingue, tudo se transforma. E a vida é uma incessante fenecimento e renovação. Nós, infantilmente, achamos que é o fim de tudo. E se nós observarmos, e se nós prestarmos atenção, todas as respostas estão na natureza. O transformar das estações, as transformações da matéria, incessantemente. E por que nós seríamos
à exceção. Então, ele nos fala que o universo transborda de vida psíquica e vida física. Há em toda parte um imenso formigueiro dos seres, a elaboração de almas que não escapam às lentas e obscuras preparações da matéria, senão a fim de prosseguirem nas etapas da luz a sua magnífica ascensão. É interessante, quando a gente vê o jornal, abre o jornal, que agora já descobriram que nos meteoritos existem partículas de DNA. Olha só que coisa interessante, né? Então, já tem uma hipótese que essa vida ela já foi trazida no universo e encontrou as condições apropriadas para a sua germinação. Ele diz o seguinte: a morte é só um eclipse momentâneo na grande revolução das nossas existências. Nós não deveríamos temê-la, e sim nos esforçar para tornar mais bela. Que ele começa a sua reflexão. Toda morte é um parto, é um renascimento, é a manifestação da vida até então oculta em nós, dessa vida invisível que está do nosso planeta e vai para outros planos. Depois, ele diz que todos nós aqui conhecemos um período de perturbação. Nós nos encontramos do outro lado do túmulo, na plenitude da nossa faculdade e da nossa consciência, junto aos seres amados que conosco compartilham as horas felizes e as horas tristes. E a gente começa a perceber, pelas mensagens, pelo que nos chega, pelo que nós estamos aqui cercados, que existe, sim, vida, que existe a presença dos nossos amados que estão em torno de nós, e sim, trajando, sim, formas mais finas, mais refinadas. E essa revelação espírita nos ensina a comunicarmos com ela, a unir com eles, né? A unir nossos sentimentos no mesmo amor, numa inefável esperança. Com muita frequência, seres que nós pranteamos estão, na verdade, nós pranteamos a perda, né, desses seres, que eles foram, estão, na verdade, ao nosso lado, estão junto de nós, trocando impressões. E que em torno de nós paira a multidão de homens desaparecidos com a morte, que é uma multidão muitas vezes confusa, mas que revive, que nos chama e que nos mostra, sobretudo, o caminho que nós temos de percorrer. Mas, para a maioria de nós, isso estou falando de todos nós, a morte ainda continua sendo um mistério, um problema que nos desafia, um enigma e que nós precisamos desvendá-la. Para muitos de nós, é a hora bendita em que nós vamos descansar o nosso corpo fatigado. Nós devolvemos as nossas vestes à grande natureza, para, assim, permitir que a nossa consciência possa, sim, se libertar dos grilhões que nos prendem a esse órgão. E eu vou falar uma coisa. Todo dia, né, toda vez que nós vamos dormir ou vamos deitar, de certa forma, o nosso corpo, afrouxa os grilhões que nos prende à matéria. E aí, muito de nós experimenta uma certa expansão da consciência, certos fenômenos anímicos, sonhos, premonições, falas,
impressões, visitamos os nossos entes queridos, trocamos impressão, e quando essa visita é frutífera, nós retornamos com uma sensação maravilhosa, uma sensação de plenitude, uma sensação que a gente conhece ali. Essa é a realidade, mas é que nós não ousamos, de certa forma, aceitá-la. Ele fala também que, ao longo dos séculos, a vida em nosso planeta, como em outros planetas também, vai se extinguir, e que todo esse plano, todos nós, iremos recordar no nosso inconsciente coletivo futuro a vida no nosso planeta azul que paira no universo. Infelizmente, nós, imersos na nossa cultura, nos ensinado que devemos temer a morte. Até porque, e eu estava refletindo um pouquinho, pelo esse instinto forte de conservação que precisamos ter para que possamos permanecer ligados, permanecer encarnados. Porque se não tivéssemos esse instinto forte de conservação, certamente muitos laços seriam afrouxados à guisa da menor dificuldade. Então, nós precisamos, sim, que exista, e nada é por acaso nesse universo de meu Deus. Então, tudo tem um motivo. Então, nós ainda tememos esse desencarne, mas quando nós começamos a conhecer as verdades que estão ocultas por trás desse véu, nós entendemos que isso é apenas um entra e sai, um vir e porvir constantemente. Mas a gente sabe também que a morte nem sempre nos priva das coisas desse mundo. Não vamos sofrer nenhuma transformação maravilhosa, miraculosa, não vamos nos tornar anjos, não vamos estar à parte daquele a quem amamos. Nossa ida e vinda depende, sim, de nós mesmos. Então, à medida que nós vamos purificar, à medida que nós evoluímos, mais até a nossa liberdade, ela fica assim, alarga, da forma que permita que nós possamos trafegar sem tanta dificuldade entre os dois planos de existência. A gente sabe também que, com o peso da nossa idade, com o passar do tempo, até exalar o último suspiro, a gente percebe que, em muitas falas, a pessoa pede para desencarnar. E, às vezes, a gente pode parecer para nós uma incongruência, mas, na verdade, o espírito já sente que já está, aquele que já tem uma saúde debilitada, aquele que já está doente em longo tempo, que já está, de uma certa forma, trafegando entre os dois mundos, pede para partir. Quando você pede para partir, necessariamente você não está praticando suicídio. Você só está pedindo a Deus para que ele possa afrouxar e se libertar daquele corpo que já não corresponde mais à vontade do espírito. Então, você se pede para que possa levar, e é isso nós vamos ver na fala de muitas pessoas, sobretudo de doentes e idosos, e que cabe a nós não ficar horrorizado, não ficar triste, mas compreender que aquele espírito já está pressentindo a hora da sua partida
e anseia em trilhar caminhos mais favoráveis, caminhos mais resplandecentes, apesar que nós, enquanto encarnados aqui, excitamos e pensamos e retemos os nossos afetos para que fiquem perto de nós. Mas sabemos que a vida é um eterno ciclo e a vida não adianta que nós obstaculizemos esse ciclo da vida. Na verdade, pede-se a compreensão e aceitação da vontade de Deus. Porque a gente precisa pensar que quem faz o universo inteiro, um universo elegante, um universo harmônico, ele não falhará em nos assistir, em pensar, e que devemos pensar que tudo é beleza, todos os meios de justiça e de amor tendem a nos revelar a grandeza do Senhor da vida. E que nenhuma obra paciente, elevada, pode obter sucesso sem a certeza do amanhã, nos diz Denis. Logo após, ele diz que a exumação nos deixa uma impressão bem penosa, nos traz uma impressão penosa. A exumação não, me desculpe. O sepultamento, ele traz uma impressão bem penosa para nós do que ocorre. Mas a gente precisa pensar que esses corpos, nossos corpos, serão apenas roupas usadas, que, porém, a nossa personalidade não foi e jamais será enterrada com elas. Aqui do problema do ser do destino tem uma parte, um entendo, sobre a cremação. Ele fala que essa cremação para os homens ocidentais, imerso nessa cultura, não seria de bom apropriada. Nós estamos ainda acostumados e devemos proceder de acordo com a nossa cultura em que nós estamos imersos. Mas, quando nós pegamos o Pentateuco, pegamos o livro Céu e Inferno e vemos, eu acho que na sua segunda parte, os diversos depoimentos dos espíritos, nós iremos, então, compreender o que ocorre durante o desencarne. A liberdade, e ele é feliz porque, por vezes, eles convocaram espíritos com 3 dias de desencarne. Alguns conseguiram deixar seu depoimento, e que, quando você lê o livro, ou depois o Céu e Inferno, eu, antes de ler e estudar o Céu e Inferno, eu tinha a impressão que o período de perturbação, por vezes, demorava muito tempo. Mas, na verdade, para alguns demora muito tempo, para outros não, e que cada desencarne é um desencarne. Então, a gente pode pensar o seguinte: nada muda com o desencarne. Quem tem pensamento bom continuará tendo pensamento bom. Quem pensa mal pensar, persistirá no mal pensar. Quem pensa, quem ama, quem tem o conhecimento, continuará a ser o mesmo. Não existe anjo, não existe demônio. Existe, sim, a existência ou a pré-existência de todos nós.
Nada muda, a gente só abandona esse corpo de carne. Tanto cá, e eu leio aqui, tanto cá quanto lá, temos a possibilidade de fazer o bem e o mal, a facilidade de avançar, de progredir, de nos reformar. E assim, através das leis da sintonia, nós vamos nos associando à imensa cadeia de seres espirituais e de seres que ainda estão encarnados de acordo com a modalidade da nossa vibração. Onde quer que estejamos, aonde quer que seja, a amizade, o amor, o amparo nos aguardam. Nós somos seres eternos, e os nossos amigos espirituais, eles estão sempre junto de nós. Nós atraímos, nós sintonizamos os nossos seres, os nossos amigos, através do pensar, através do proceder. Os mortos são os vivos no céu. Mas, vamos avançando um pouco mais, muitas pessoas temem a morte por causa do sofrimento, por causa do relato do sofrimento. Em inúmeros relatos, como o Denis faz aqui, ele diz o seguinte: morremos como adormecemos. Então, toda vez que nós dormimos, nós morremos relativamente. Mas voltamos, ressuscitamos, levantamos, agimos e tornamos a dormir, a cessar aquela energia do corpo físico. Então, a nossa alma se desliga e vai unir forças, vai unir conselhos, vai conversar, enfim. Ela se liberta momentaneamente do grilhão para que possa caminhar nesse mundo, no mundo natural dela. E a morte é só a libertação desse grilhão, para que ela possa ficar plenamente no mundo que ela já conhece, no mundo que nós conhecemos. Porém, ele diz que, à medida que você não purifica os seus pensamentos, não purifica os seus sentimentos, você ainda vai sofrer, de certa forma, digamos assim, uma transição mais dolorosa, uma transição com maior dificuldade, ao contrário daquele que já tem um certo conhecimento, aquele que faz o dever de casa. Aí depois eu vou falar um pouquinho do que é o fazer dever de casa na nossa encarnação. E a duração da nossa perturbação, ela varia de acordo com a nossa natureza e o nosso valor moral. Ela pode se prolongar muito para os retardatários ou mesmo durar anos inteiros. Mas, à medida que o espírito se refaz, ele vai despertar para a sua nova vida, a vida do espaço. O despertar de uma nova vida. E assim a gente já tem ideia na farta literatura que os livros de André Luiz produzem. Mas ele fala de uma outra coisa também, que mesmo no estado de perturbação, a alma fica consciente dos pensamentos dirigidos a ela. Os pensamentos de amor, de caridade, as vibrações dos corações afetuosos brilham para ela como raios na névoa que a envolve, e eles ajudam a desligar-se dos últimos elos que os prendem à terra, a sair da sombra em que ele está mergulhado. Eis porque as preces inspiradas pelo coração, ditas com calor e convicção, são necessárias para aquele que está ali no processo de desencarne. Isso foi abordado ali rapidamente, não em profundidade, nessa leitura que nós tivemos do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 27. Eu acho que aquela prece grupal, aquela prece em que todos têm uma mesma intenção. Não bastam todos ali estarem fingindo que estão orando, fingindo que estão se concentrando,
mas naquela prece sincera, mesmo de uma multidão, mesmo que tenha 2, 3 ligados, aquela prece vai fazer bem ao espírito que está desencarnando. Sabemos, ele esclarece aqui, que o cerimonial religioso usual não leva pouca ajuda e pouco reconforta aos falecidos. As preces fervorosas dos seus amigos e parentes são bem mais eficazes para o espírito do morto que as manifestações do mais pomposo culto. Às vezes nós pensamos também nas mortes precoces, que ele explica aqui que essas mortes precoces são devido aos abusos e que, por vezes, nós temos notícias desses desencarnes coletivos, não são mais que reunião daqueles ali que precisam partir. E que essa partida decorre por conta dos hábitos desregrados que esgotam seus recursos vitais em outra vida. Então, você reencarna para que você possa trilhar aquilo que falta para completar uma etapa da sua vida. Mas nós sabemos também, meus amigos, que nós somos suicidas inconscientes. Mas, à medida que você tem o conhecimento, à medida em que você adquire o conhecimento, você se torna responsável pela sua vida, pelo andor da sua vida. Então, você é responsável pela mudança de hábitos. Na saúde, no pensar, evitar perturbação, a trilhar o caminho do bem. Esse é o grande abecedário que nós precisamos fazer. Ele diz aqui, quanto ao suicídio, esclarece que o suicídio, de uma certa forma, ele entra num estado de perturbação, que essa perturbação é profunda, penosa e dolorosa. Mas ele esclarece aqui também, e nós não vamos entrar nesse assunto por causa do tempo exíguo, é que os motivos do suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, toda vez que a gente está angustiado, de uma certa forma, nós perdemos um pouco da nossa fé. Nós não temos uma fé suficiente ali. Então, nós precisamos, sim, entender que as razões da vida são transcendentes. Então, elas prevalecem da momentânea perda, de uma momentânea decepção. E eu vou citar aqui o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, o item 8, Obediência e Resignação. À medida que nós vamos entendendo as vicissitudes da vida, nós vamos ampliando o nosso conhecimento face às vicissitudes, face aos inúmeros problemas que da nossa existência que estão bastante relatados no capítulo 5, que fala sobre a aflição, no Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente pode fechando aqui, terminando, né, a nossa pequena ilustração? O conhecimento que podemos adquirir sobre as condições da vida futura exerce uma grande influência em nossos últimos momentos. Dá-nos mais segurança, torna mais rápido o desprendimento da alma para preparar utilmente a vida do além. Mas, para isso, é preciso não estar só convencida dessa realidade, mas nós precisamos compreender as leis e ver pelo pensamento as vantagens e as consequências dos nossos esforços voltados para o ideal moral. Então, à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos entendendo que esse é o melhor caminho. E, finalizando,
como foi abordado aqui na leitura, no item 70, guardemos o ensino, né? Nós, muitas das vezes, escutamos a palavra do Cristo, mas nos esquecemos de colocar em prática. Precisamos, em vez de falar, colocá-la em prática. Isso é muito importante, porque você vai, à medida que você escuta a palavra do Cristo, pega ela para si e coloca na prática da sua vida, você vai aplanando o caminho árduo em que você trilha. Isso é muito importante que foi dito aqui no Guardemos o Ensino em Via de Luz. As condições boas ou mais da vida do além-túmulo depende unicamente da maneira em que desenvolvemos as nossas tendências, os nossos apetites e os nossos desejos. É no presente, reforça Denis, que devemos prepararmos para agir, reformarmos, e não no momento que o fim terrestre se aproxima. É reconciliar-se com seus inimigos enquanto você está andando com ele. E eu digo mais, inimigos externos e reconciliar-se com você mesmo, que, na verdade, o maior inimigo nesta vida é você mesmo. É a sua falta de vontade, é a sua preguiça, é a falta de observância das leis eternas que faz com que você tropece, tropece e tropece. A nossa vida inteira responde pela vida que está por vir. Uma e outra ligam-se estreitamente e formam uma cadeia de causas e efeitos que a morte não interrompe. O futuro, como no presente, é atividade, o trabalho, e isso proporciona a conquista de novos graus, de novas realidades. E que tenhamos confiança na bondade de Deus, em seu amor por todas as suas criaturas, e assim poderemos avançar, coração firme, em direção ao objetivo em que ele traçou para nós. Muito obrigado. Obrigado, Paulo, pelo teu estudo. Muito assunto, muita coisa para a gente refletir, muito assunto para a gente ler, né? Porque isso é um assunto vasto. Obrigado, meu amigo. Gente, chegou aquele momento, a gente já está recebendo, e é nosso momento agora da gente fazer a nossa irradiação, levar os pensamentos àqueles nossos amigos, parentes, nosso ambiente de casa, de trabalho. Então, vamos distribuir o que nós recebemos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo, e ao Pai Jacó. Pai de infinito amor e bondade, aqui estamos mais uma vez reunidos e viemos ali lhe pedir que envie aquele bálsamo consolador, aquele remedinho necessário para o refazimento dos nossos irmãos, para toda a nossa humanidade. Aqueles nossos irmãos que estão encaminhados, carentes, necessitados de todo tipo de auxílio. E que todos eles mantenham sempre os bons pensamentos, atraindo sempre os bons espíritos. E que esses amigos espirituais, que esses amigos o sustentem, ampare esses irmãos nas suas boas resoluções, inspirando-os sempre a manter esses bons pensamentos, as boas atitudes. Que haja mais fraternidade, caridade, empatia e, sobretudo, mais amor, e que nunca lhes falte
a fé em Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Pedir ao nosso irmão Eduardo que faça para nós a prece para os desencarnados. E logo em seguida, o nosso irmão Mário, a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de bondade infinita, Jesus, nosso mestre, Francisco de Paula, irmão Jacó, nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual. Num só pensamento, dirigimos voltados para os nossos irmãos que já estão na verdadeira vida, aqueles que dividiram conosco uma parte dessa caminhada aqui, encarnados, para pedir que eles sejam sempre esclarecidos, aqueles que não tiveram oportunidade de entender o mecanismo da encarnação, para que eles consigam, cada um deles que ainda não conseguiu, consigam se perdoar, que consigam afastar os pensamentos do ser, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, porque sabemos que isso se transforma numa prisão e pode levar esses irmãos a uma condição de muito sofrimento, sofrimento constante. Então, nos pedimos que interfiram junto a esses nossos irmãos desencarnados, que os orientem e que eles possam ter uma nova oportunidade, né? Já afastado dos erros do passado, convencidos das faltas, daquilo que não foi correto, né? Para que tenham uma nova oportunidade e acertem dessa vez, né? Ainda sabendo que quando chegando aqui, nós esquecemos tudo que a gente aprendeu no plano espiritual. Mas que esses irmãos, eles tenham, sim, um tratamento bem intenso, para que eles possam voltar em condição de se saírem bem na próxima encarnação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, mentor patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão, demais trabalhadores da Seara de Francisco. Só nos resta agradecer pela reunião de hoje, muito proveitosa, com o estudo do nosso irmão, onde temos muitos esclarecimentos, ensinamentos, aprendizado e muitas reflexões, como também pela caridade praticada. Muito obrigado por tudo que foi lido nesta sessão. A mensagem edificante, o Evangelho e as preces. Com certeza estaremos aqui na próxima semana para mais estudos, mais esclarecimentos e mais aprendizado e a caridade sendo praticada. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Mário. Agora eu vou ler só um boletim da casa, rapidinho para vocês. Uma nova sessão pública presencial será aberta no dia 18 de maio, quarta-feira, no horário das 9 horas. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais:
terça às 9 e às 20 horas, quintas às 20 horas, sexta às 17 e os domingos às 15h30. À exceção da sessão de quinta-feira, todas as demais são transmitidas ao vivo pelo YouTube e o Facebook da congregação. Para assistir às sessões presenciais de terça à noite, quinta e sexta-feira, acesse a página inicial do nosso site e clique no local correspondente para fazer a sua inscrição. Caso encontre dificuldade, pode enviar uma mensagem para o WhatsApp 99807-3120. E para assistir às sessões de terça de manhã e domingo, não é necessário fazer inscrição. Basta apresentar o comprovante de vacinação e um documento de identidade. O atendimento fraterno passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção das nossas atividades, principalmente do Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que constam na página inicial. Aproveite-se e se inscreva no canal do YouTube ou nos diversos estudos doutrinários. Estamos necessitando de médicos voluntários para fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário Hugo pelo telefone 98899-9931. E agora nós temos o Clube Espírita Francisco de Paula. É uma forma também de contribuir para a manutenção da casa e associar-se ao clube, e também uma maneira de estudar um pouquinho mais a doutrina. Acesse o site da congregação e escolha na página principal a opção para se inscrever e conhecer mais detalhes. Cada mês é lançado um livrinho. Enxoval de bebês. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas são feitas na congregação. E continuamos nosso trabalho de compor as cestas básicas, que são entregues mensalmente às crianças assistidos. Essas doações podem ser feitas através do depósito em qualquer conta, em qualquer valor, em uma das contas da congregação, enviando sempre o comprovante para o WhatsApp 997866525. Ou, se preferir, pode ir diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. E Lar de Francisco, estamos necessitando de terapeuta ocupacional. Estamos também agradecendo a doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas do tamanho G, EG e XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo de micropore. As entregas podem ser na congregação ou diretamente no Lar de Francisco, na Rua Filgueiras Lima, 99, de 10 até às 16 horas. Meus irmãos queridos, mais uma vez agradeço a presença de todos, que vocês tenham um resto de noite maravilhosa e que o resto da semana seja bastante produtivo. Que estejam com Deus e com Francisco de Paula e o nosso querido Pai Jacó. Um beijo para todos vocês, tenham uma ótima semana, uma ótima noite.